Olá, gente, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Feliz quarta-feira. Espero que estejam todos muito bem. Nós estamos mais uma vez juntos aqui nessa manhã chamada Café Pastoral, na página da Igreja Batista de Cumbica pelo Facebook. E é sempre bom começarmos o dia juntos, meditando na palavra do Senhor. Então, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham nessa jornada, devocional, onde estamos juntos no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 16, em direção ao capítulo 28, Nessa jornada aí a cada manhã. Sempre bom ter a sua companhia. Um forte abraço para você. Deus te abençoe. Eu quero convidá-los a lerem comigo o texto de Atos, capítulo 16, a partir do verso de número 6 até o verso de número 10. Tá bom? Um trecho pequeno do livro, mas muito, muito importante. Falarmos hoje um pouquinho sobre o Espírito de Jesus. Olha só como a narrativa descreve a ação do Espírito Santo na história da igreja e também na vida dos discípulos. Percorrendo a região Frígio-Galácia, tendo sido impelidos e também impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Olha o verbo e o tempo, olha só em que pessoa ele está descrito. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Como você bem sabe, nós estamos na segunda viagem missionária, a partir da igreja de Antioquia, o ponto de partida e o ponto de chegada das viagens missionárias. Nesta segunda viagem missionária, você se lembra bem que o perfil de Barnabé e o perfil de Paulo entrou em choque quanto à questão se deviam ou não levar João Marcos para a segunda viagem missionária. Barnabé dizia que sim, Paulo dizia que não. Houve uma grande discussão entre eles e a separação foi inevitável. Barnabé acompanha João Marcos para Chipre, enquanto Paulo pega Silas e segue viagem. A intenção da segunda viagem missionária era percorrer todas as cidades por onde eles passaram na primeira viagem para confirmar a fé dos irmãos, saber se eles estavam bem e também animados. E assim, Paulo e Silas seguiram para Derbe, Listra, lá encontraram um discípulo chamado Timóteo e seguiram viagem. Agora, Paulo está percorrendo a região Frígio-Gálatá.
Interessante que na narrativa do livro de Atos, nós encontramos agora, no versículo número 10, uma declaração de que Lucas se faz presente. Veja só, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Lucas está inserido nessa forma da escrita, onde ele se faz presente. O Evangelho já estava dentro e se espalhando, né, no mundo gentílico. Muitos gregos estavam se convertendo ao Senhor, e assim Lucas está presente aqui nesse episódio. Então agora Paulo tem 3 companheiros na sua viagem: Silas, Timóteo e Lucas. Você sabe que todos nós podemos fazer muitos planos, né? Podemos sonhar, podemos planejar, não há nada de errado nisso. Podemos escrever os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos. Mas a pergunta é: quem é que dirige tudo isso? E quem é que determina sempre a última palavra? Bom, esse texto nos revela que o Espírito Santo é o protagonista dessa linda história da igreja, desse lindo avanço da igreja, rompendo fronteiras culturais, geográficas, a igreja crescendo em números, crescendo na sua expansão, no seu cuidado, na sua liderança. Então, o que a gente percebe no livro de Atos é que o protagonista dessa história, dessa linda história da igreja, é o Espírito Santo, que nos é apresentado aqui nesse texto como o Espírito do Cristo, o Espírito de Jesus. Então, esses planos, esses projetos, esses sonhos intencionados em nosso coração, né, e achando que podemos cumpri-los, muitas vezes nos faz enganar. Porque esse texto é muito claro quanto às portas que Deus fecha e as portas que Deus abre. Veja que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas estão convictos de que, chegando na região da Frígia Gálata e tendo diante dos seus olhos a cidade de Mísia, eles acreditavam que era ali que Deus os queria. Bom, não era. O Espírito Santo não deixou que pregassem a palavra na Ásia. Foram impedidos de chegarem na Ásia. Aí eles olharam e falaram assim: então é aqui. Só que também não era. O Espírito de Jesus não o permitiu. E como é que é possível entender e perceber que os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, como a gente pode perceber que tudo isso tem a ver com a vontade de Deus ou não? Como que a gente percebe o que o Espírito Santo quer que façamos, o que não quer que façamos? Obviamente, a gente percebe isso através da nova vida em Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele fala com a igreja. Vimos isso no livro de Atos, no capítulo 13. A igreja reunida, Barnabé, Saulo, tantos outros profetas e mestres estavam reunidos, a igreja louvava a Deus, a igreja orava, a igreja jejuava, e o Espírito Santo falou com a igreja, e a igreja ouviu a voz do Espírito e separou Barnabé e Saulo. Então, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, ele fala. Em segundo lugar, a gente também percebe que essa capacidade de ouvir
tem a ver com essa nova vida em Cristo, porque o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós, por exemplo, somos filhos de Deus. Então ele fala com a igreja, ele fala conosco. O apóstolo Paulo é quem nas suas cartas trabalha bastante a ideia de que, por exemplo, o Espírito Santo de Deus é o selo, é o penhor, é a garantia, é a pessoa na qual ou em quem fomos batizados. Portanto, não podemos entristecer o Espírito, não podemos apagar o Espírito. Pelo contrário, somos cheios do Espírito. O Espírito que habita em nós. Então ele fala, ele intercede por nós, testifica com o nosso espírito. Então, essa percepção do que podemos fazer, ou que não devemos fazer, o que o Senhor está fazendo, por que não podemos ir até tal lugar se queremos lá chegar, como a gente percebe que as portas se fecharam ou que outras portas estão abertas. Em primeiro lugar, isso tem a ver com a vida de comunhão com Deus. Tem a ver com o discernimento da vida interior, da vida espiritual, da nova vida em Cristo. Lembrando que a gente tem que ainda acrescentar nessa ideia de que as coisas espirituais, elas só são discernidas pelo Espírito de Deus. Não se pode mergulhar ou viver na vida interior, na vida espiritual, na nova vida em Cristo, achando que compreenderemos, entenderemos todas as coisas. A mente do Senhor, a vontade do Senhor, ela é discernida pelo Espírito do Senhor. Essa nova vida em Cristo, essa experiência vivencial, orgânica, de comunhão com o Senhor, fruto de uma natureza espiritual, de uma vida nova em Jesus, é que é possível ouvir e perceber a ação do Espírito Santo. Até para que a gente não esteja enganado nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, né? O nosso coração, ele é inclinado tanto para coisas boas quanto para coisas más. E é dele, do coração, que procedem, inclusive, os maus pensamentos. Eu tenho dito em nossa igreja que eu sempre pensava que pensava com a cabeça, mas as Escrituras dizem que a gente pensa com o coração. O coração nas Escrituras é esse objeto, né, da centralidade da vida humana. É muito mais do que um órgão que pulsa, que joga sangue, né? Para as Escrituras, o coração é uma fábrica de pensamentos, e é dele que procede, inclusive, as más intenções. É por isso que Jesus então diz que a boca fala sempre do que está cheio o coração. Por isso que a Bíblia também diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, esse é um primeiro ponto, uma primeira observação do porquê portas se fecham aqui, outras se abrem ali, e o que é que o Espírito Santo tem a ver com tudo isso, né? Bom, o Espírito do Senhor é quem fala, é quem ministra aos nossos corações. Em segundo lugar, a gente percebe também que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, ele também usa circunstâncias para revelar a todos nós a sua vontade. Ele não só fala com a nossa vida interior, não é? Mas também através das circunstâncias.
Veja que eles olharam para uma cidade e pensaram: agora é aqui, não podemos ir para a Ásia, mas é aqui que podemos pregar o Evangelho. E o Espírito de Jesus também não permitiu. Bom, o que eles fizeram? Eles pararam. O que eles fizeram? Eles pararam. E aí, durante a noite, Paulo tem uma visão. O Espírito Santo falou ao coração dos discípulos e usou circunstâncias para mostrar para eles que era hora de parar. Eles pararam e à noite aconteceu uma visão. E na visão, ele vê um homem que pede socorro. E esse homem era um macedônio. A Macedônia é uma outra região, um pouco mais distante da Ásia, onde eles imaginavam que deveriam chegar, e lá era o lugar que Deus queria que eles pregassem. Bom, ficou evidente até aqui que não é. E na visão, eles tinham que ir um pouco mais longe, nas regiões da Macedônia, onde amanhã, se Deus assim nos permitir, veremos o porquê que Deus abre as portas da Macedônia para eles, depois de ter fechado as portas da Ásia. As circunstâncias, então, estão diante deles e eles pararam. Como a gente avança na vontade de Deus? Bom, através de 3 verbos, 3 ações. Primeiro, esperar. Quando as coisas estão dando ruim assim, não está dando certo, está dando ruim. Deu ruim, não é assim que fala? Ih, deu ruim. As coisas não avançam, está complicado, confusão. A gente precisa entender que o Espírito Santo de Deus está falando e usando circunstâncias. Aí é hora de parar. É hora de parar e esperar. Para pessoas que são ansiosas, hiperativas, para pessoas que são aceleradas, essa ação verbal, esperar, é um pouco complicado. Então, a ansiedade muitas vezes nos atrapalha e nos rouba, inclusive, a capacidade de crer que Deus não perdeu o controle, que Deus não está atrasado, de que não vai faltar. E a gente acha que, por causa da ansiedade, temos que fazer, e não há tempo a perder. É verdade que a missão tem uma urgência por si só, não é? Mas quem controla a missão, abrindo as portas, fechando as portas, é evidente no livro de Atos, que é o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus é o Espírito Santo, é o Espírito que Ele nos deu por meio do batismo, nos selando com Ele, para que pudéssemos ser convencidos, guiados, lembrados, acompanhados, consolados. Então é hora de esperar. Esperar nos leva a uma outra ação verbal, né? Que é observar. Enquanto a gente espera, a gente observa, olhando para dentro, porque o Espírito Santo fala conosco, olhando para fora, à nossa volta,
olhando para cima, olhando para trás, olhando em todas as direções, observando para onde que o vento está soprando, para onde que o Senhor está nos dirigindo, o que é que está acontecendo. Veja que o Senhor sempre tem uma visão, sempre tem uma direção, o Senhor tem sempre uma rota a nos dar. Então, esperar, observar e, por fim, orar. Veja que enquanto você espera, você observa, você também ora. O versículo número 10 é incrível porque depois da visão, depois desse tempo de espera, desse tempo de observação, desse tempo de oração, para ouvir o que o Senhor tem a dizer, o verso 10 diz assim: assim que teve a visão, imediatamente. Então, o tempo de esperar, de observar e de orar é necessário para que se dê voz e ouvidos ao Espírito. Muitas vezes estamos ocupados demais, fazendo coisas demais, que não paramos para dar voz e ouvido ao Espírito Santo. E aí as circunstâncias contribuem para isso. Aí a voz interior, não a tua, mas a do Espírito que fala com você, faz com que você pare. E aí nessa hora de parar, não é a hora de entrar em crise, no sentido de que as coisas que você planejou, sonhou, escreveu, não acontecerá. Talvez não acontecerá na hora que você queira, do jeito que você quer, mas é tempo de parar. E é impressionante como o Senhor nos faz parar. Nos faz parar para dar voz e ouvido à sua voz. E quando isso acontece, Lucas diz que estavam todos ali reunidos, né? Ele estava presente. Quando Paulo tem a visão, imediatamente procuramos partir para o destino. Agora sim, não há tempo a perder. O Senhor nos fechou essa porta aqui, porque agora sim entendemos que Ele nos quer em outro lugar, então não há tempo a perder. Agora sim é hora de avançar. E de avançar imediatamente. Então há tempo para parar. Há tempo para avançar. Há tempo para aquietar. Há tempo para orar. Há tempo para parar de falar. Há tempo para ouvir. Quando isso tudo fica muito claro, imediatamente é hora de sair em viagem e seguir para Macedônia. Porque concluímos, o que significa que a visão quem teve foi Paulo. E ele compartilhou a visão com Silas, com Timóteo e com Lucas. E eles entenderam que não era uma alucinação de Paulo ou que não era uma forçação de barra de Paulo de querer ir para o lugar que ele achava que Deus estava querendo. A visão é compartilhada. E eles concluíram que era a vontade de Deus. Uma equipe visionária é uma equipe que coloca o seu coração sempre diante do Senhor. Porque a visão quem dá é Ele. E ela, uma vez dada, precisa ser compartilhada. E uma vez compartilhada, a conclusão é coletiva. Concluímos todos que é Deus que está nos dirigindo para a Macedônia. Nos havia chamado
para lhes anunciar o Evangelho. Veja que a visão sempre é concordante com o Evangelho e nunca discordante do Evangelho. A visão nunca é do Paulo, a visão nunca é do Silas, a visão nunca é do Timóteo, a visão nunca é do Lucas. A visão nunca é minha, nunca é sua, a visão nunca é particular. A visão é sempre de Deus. Deus é quem dá a visão. Deus é quem nos faz compartilhar a visão. Deus é quem nos faz entender que a visão precisa ser atendida imediatamente, porque a visão tem tudo a ver com anunciar o Evangelho a todas as cidades, a todas as pessoas de todos os lugares. Que essa missão, que não é nova para cada uma das igrejas, é uma visão comum para todas as igrejas, de que temos que levar o Evangelho para todas as pessoas, de todos os lugares, a partir da nossa cidade, a partir de uma igreja local. Que assim seja, para o bem de Guarulhos, para o bem de São Paulo, para o bem do Brasil, para o bem de lugares mais distantes, por onde Deus nos mandar. Seja através de nós ou através de uma equipe missionária. Deus te abençoe e que você pegue a visão. Forte abraço, até mais, e que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que habita em nós, possa falar conosco, possa usar circunstâncias, possa usar sua palavra para nos fazer parar quando for preciso e avançar imediatamente quando for preciso também. Que essa sensibilidade e que essa capacidade dada pelo Senhor de discernir todas as coisas seja na sua vida uma ação do seu enchimento. Que eu e você, que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Pegue a visão, vamos em frente, sejamos missionários. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau.